disse. Eu sou legítimo. Eu sou legítimo. O prego de Satanás, cala a sua boca, em nome de Jesus. Você assinou o estatuto, você leu, você jurou fidelidade ao pastor no leito de morte dele, e ele não morreu e você o traiu. Você o traiu. Bruno, cadê a legitimidade do estatuto? Cadê a legitimidade do estatuto? Cadê a legitimidade? Eu quero ato de votação. Eu quero ato de votação de nomeação da diretoria. Cadê? Então não, seja transparente com o Brasil e fale ela. Eu quero saber os membros que participaram da Assembleia Geral que votaram. Cadê? Não é base na força. Se vocês não estão contentes, arrume uma advogada. Bruno! Cadê o estatuto? Bruno, eu quero... Não tem legitimidade, por conta que o estatuto prevê. Bruno, eu quero a ata da Assembleia que nomeou com a assinatura de todos os membros. Cadê? Evita informar, porque depois isso vai para as redes sociais. Não é para É isso aí, cada respeito. Não, esse Bruno é tão idiota. Ele só veio aqui no dia de Santa Ceia, foi nomeado vice, sei lá, alguma coisa do financeiro. Só vem ele no dia de Santa Ceia. Vamos ouvir os pastores. Sim! O som! O som! Liga o som! Liga o som! Abre o microfone que eu vou ler o estatuto da igreja. Não, ele não é oficial. Mas o Bruno tá lá coagindo os meninos pra não ligarem o som. Liga o som! Liga o som! Tá com medo? Tá com medo? Tá com medo? Tem alguma coisa pra esconder? Tem alguma coisa pra esconder? Porque se não dá a igreja merece saber. Agora, se o senhor, como advogado da igreja, está proibindo ligar o som, é porque o senhor tem alguma coisa para esconder. Eu também sou advogado e sou seu colega de profissão, então, por favor, ligue o som. Agora, se não tem o que esconder, se tudo é transparente, ligue o som. Deixe os pastores falar com a igreja. Nós somos membros, dizimistas e ofertantes. Temos direito a saber. O estatuto da igreja diz que as assembleias gerais são realizadas pelos membros. Então os membros têm direito a saber, irmãos. E daqui eu estudei, como advogado eu estudei o estatuto. E aí, vai ligar ou não vai ligar? Então assim, os pastores, eles têm o direito de falar. Então Ele tá coagindo os meninos lá em cima, gente. Ah, tá coagindo ele. Tá. E aí os meninos são funcionários, tem medo de perder o tempo. os membros precisam saber. Mano, é simples. Tem 60 pastores ali em cima querendo falar. O Leandro fugiu. O que vocês vão ouvir? Liga o som! Encheu meu armazenamento, encheu meu armazenamento. Eu tô gravando. Eu vou abrir. Vou pegar o celular do Biel. Pega. Aí esse povo que não sabe nem do que se trata, quer tomar as cores.
fala com você. Isso! Uma vez que o som está sendo cerceado, eu vou tentar usar a minha voz para explicar para vocês exatamente o que está acontecendo. Glória a Deus! Gente, eu vou ler para vocês a princípio o estatuto que fez com que o nosso pastor de saudosa memória, que não queríamos que nada disso estivesse acontecendo, amamos o pastor Silas, honramos o pastor Silas até o último minuto da vida dele, fomos leais a ele, todo esse ministério. É verdade. Os pastores não brincam de ser pastores. Nós estamos aqui há 32 anos ao lado do pastor Silas. Como é que o pastor Silas foi eleito? Em 1992, quando o pastor Luiz Almeida Nascimento passou mal em cima deste púlpito, faleceu no dia seguinte. O ministério da igreja, conforme rezava o estatuto até então, ele se reuniu e escolheu o pastor Silas como presidente da igreja, e foi até sábado último, e ele repetiu nesse púlpito muitas vezes o que vocês ouviram: eu sou legítimo, eu fui eleito, e era, acertando ou errando, o nosso pastor, ele foi um pastor legítimo até sábado passado. Sim. O que a igreja diz nesse estatuto que eu tenho em mãos? Uma alteração de 2010 diz que, para que houvesse alguma alteração desse estatuto que elegeu o pastor Silas, precisava ser convocada uma assembleia com 2/3 da igreja sede para aprovar uma alteração de estatuto. Vocês participaram? Não! Nós não participamos! Ok. Ocorre que, em maio de 2023, pastor Silas chamou a mim, pastor Eliel, pastor Chiquinho, pastor Ronaldo, pastor Leandro, e nós estivemos reunidos na sala de reuniões para tratarmos de alteração no estatuto. Qual era a preocupação do pastor? Com as novas ideologias, a igreja precisava se resguardar. Quando ele apresentou a minuta do estatuto, nós começamos a estranhar algumas coisas que estavam lá. O pastor disse, e se eu estiver mentindo, nós temos a diretoria que está aqui, que estava presente. O pastor disse o seguinte: nós temos até o final do ano para fazer essas alterações. Depois nós conversamos sobre isso. Ok, pastor, tratamos de outros assuntos relacionados ao ministério. Acontece que, em meados de agosto de 23, eu nas minhas atividades, pastor Eliel nas suas atividades, fomos procurados por alguém, um motoqueiro, que foi ao nosso encontro. Olha, você precisa assinar um documento urgente para o pastor. Na boa fé e confiança do meu pastor, eu assinei um documento. Pastor Eliel assinou um documento, e outros assinaram o documento. Então nós temos um estatuto que está assinado por mim. O que diz esse estatuto? O que diz esse estatuto? Ele sofreu algumas alterações. Primeira alteração: na morte do presidente, o primeiro vice-presidente assume automática e definitivamente, sem necessidade de eleição, sem necessidade de escolha da igreja. A igreja tem que silenciar. Vocês não têm voz. Vocês que sustentam a igreja, vocês que contribuem com a igreja, vocês não têm voz. No estatuto anterior, era previsto 2/3 da igreja sede. No estatuto presente, 50 pessoas na primeira chamada, na segunda chamada 30 minutos depois. Quantas pessoas estiverem presentes? Em 3 pessoas. A gente elege um estatuto, elege um presidente e muda tudo. No universo de 8.000 pessoas no nosso campo. Tá certo isso, querido? Não! Pior do que isso, pior do que isso. A assembleia que consta no estatuto foi realizada no dia 1º de julho de 2023, um culto de ceia aqui na sede. Nós temos gravado que o pastor presidente, o único que poderia, 1 de julho, pastor presidente, o único que poderia convocar e dirigir uma assembleia ordinária ou extraordinária, ele estava enfermo, e está gravado isso. Ele não estava presente. Ele não estava presente. Esse estatuto, essa assembleia foi realizada das 21 horas às 22h23, conforme está registrado. Pastor José, cadê o pastor José? O senhor, por gentileza, redigiu a ata dessa assembleia extraordinária? Está constando lá que
que pastor Oséias redigiu a ata. Isso é uma fraude. Isso é crime, meus irmãos. Foi. Isso é crime. Foi usada uma lista de presença de um culto qualquer que não tinha um pastor a não ser pastor Oséias presente. Só tinha pastor Oséias presente. Então, queridos, espera aí, deixa eu concluir. O nosso estatuto rezava que, para que houvesse uma alteração de estatuto, 2/3 da igreja sede precisaria estar presente. Quantas pessoas assinaram essa lista falsa e fraudulenta? 49 pessoas, só um pastor. Como é que é uma reunião, assembleia geral extraordinária, só um pastor? Essa lista foi garimpada em algum lugar, isso é crime. Vocês assinaram coisas que vocês não concordavam. Se eu assinei infantilmente uma mudança de estatuto na confiança do meu pastor, a assinatura de vocês, ela foi pega aleatoriamente e fraudulentamente. A oração que a pastora Michele fez, o que é paz? É o que a gente quer, meus queridos. Esses pastores não vieram aqui, não deixaram as suas congregações para arrumar confusão com ninguém. O que a gente quer, legalidade e legitimidade. Nós procuramos pastor Leandro, pastor Eliel procurou o pastor Leandro essa semana para a gente conversar, para não acontecer isso aqui. A gente quis evitar isso aqui a todo custo. Porém, nós não fomos atendidos, nós não fomos ouvidos. Pior, queridos, domingo passado nós estávamos aqui com o corpo do nosso pastor ali. Pastor Leandro disse algumas palavras em oração que a gente estranhou. Eu prometo continuar. E a gente estranhou. Como é que você promete se você não foi empossado ainda? Nós tentamos argumentar com ele, ele não quis argumentação. Só que eles fizeram um documento e o doutor Bruno protocolou no cartório essa semana, dizendo que a diretoria se reuniu às 23 horas de domingo passado. Eu saí daqui meia-noite, queridos. O Eliel saiu daqui meia-noite, o pastor Chiquinho saiu daqui meia-noite. Não fui chamado para nenhuma reunião de diretoria. E eu sou diretor dessa igreja. Mais uma vez, se houve erros atrás, alguém já está querendo começar no erro novamente. Então assim, qual que é a nossa proposta? Que esse estatuto criminoso, ele seja anulado. A gente volte ao status quo anterior. Essa é a proposta do Ministério dos Pastores. Nós não queremos tomar a igreja de ninguém, até porque ela não tem dono. Glória a Deus! Não tem dono. A igreja é do Senhor Jesus Cristo. Nós não queremos tomar de ninguém, ela não tem dono. E foi dito nas palavras do pastor Leandro domingo passado, que eu concordo, que Deus não dá igreja para pastores, Deus dá pastores para a igreja. Amém. E o que a gente quer, queridos, é só isso: que esse estatuto fraudulento, mentiroso, posso até dizer criminoso, ele seja anulado e a gente volte ao status anterior. Esses pastores se reúnam, escolham dentre eles, inclusive o pastor Leandro, pode colocar o nome dele para ser eleito. Nós não estamos tirando ele, não. Ele coloca o nome dele. E eu digo para vocês, se ele for eleito, esse ministério vai dar respaldo para ele. Só que ele tem que ser legítimo. Esse ministério vai respaldá-lo. E assim como a gente trabalhou com o pastor Silas, vai trabalhar com ele também. O que a gente não quer é ilegalidade. O que a gente não quer é usurpação de poder e usurpação da igreja que é de Jesus Cristo. A igreja de Santo André, ela tem 90 anos. Pastor Silas deu a sua preciosíssima contribuição por 32. Só que 58 anos antes de pastor Silas chegar, ela já existia. E ela vai continuar existindo. É só o que a gente quer, nada mais do que isso. Esse ministério não veio aqui para causar confusão. Nós pedimos aos pastores para vir aqui para mostrar que o ministério, ele está unido e coeso e só quer a verdade, nada mais. Irmão, esta é a verdade do que eu falei para vocês. Eu estou com os documentos em mãos. Se alguém quiser ver, tem outras coisas aqui que não são pertinentes, tá? Mas essa é a verdade do que foi alterado em relação à sucessão da presidência da igreja. Irmã, a gente veio aqui para buscá-los, para um entendimento, para que a gente, consensualmente, a gente anule isso. Se eles não quiserem, nós vamos ter que ir para a justiça.
Infelizmente, a gente não quer, é vergonhoso para nós. Primeiro, vergonhoso para nós ter um documento fraudado, mentiroso, criminoso. Para nós é vergonhoso. Agora, como é que você chega na beira de um juiz que não é crente e fala: olha, os pastores da igreja burlaram isso aqui, usaram documento falso, sabe? É vergonhoso. A gente queria um consenso, uma conversa, tá bom, vamos rasgar esse negócio, vamos voltar ao status anterior, vamos reunir, vamos fazer a eleição e pronto, acabou. Quem ganhar, irmãos, não tem problema, quem ganhar é o presidente e acabou. Não tem dificuldade. Mas nós não podemos simplesmente fazer aqui, irmão. Ele tem que fazer. Tem que ter um consenso, porque assim, o pastor Leandro, ele está de posse desse documento. E ele quer fazer valer esse documento. Está escrito, ele quer fazer valer. Só que esse documento é nulo de origem. A gente só vai perder tempo. A gente só vai gastar dinheiro com advogado, né? E passar vergonha na justiça. Porque como é que uma igreja, Assembleia de Deus, de 90 anos de existência, não consegue resolver as suas pendências e vai para as barras da justiça? Faça-me um favor. É muito vergonhoso o negócio dele. Mas infelizmente, se não houver da parte do pastor Leandro, com a pastora Michele, um entendimento, tá? E a gente quer dizer mais uma coisa aqui, queridos. Independente, se o Leandro não ganhar a eleição e qualquer um desses pastores aqui for eleito, a pastora Margeri jamais ficará desamparada. Sim. Jamais. Ela será cuidada até o último dia dela, tá? Esse ministério se compromete. A gente tem cuidado de outros pastores que não foram presidentes. Como é que não cuidariam da pastora que a gente tanto ama? E assim, o que eu estou dizendo para vocês aqui, não tem nada pessoal contra o pastor Leandro. Não tem nada pessoal contra a pastora Michele, contra quem quer que seja. Nós estamos aqui em busca da legalidade e legitimidade, nada mais do que isso. Vocês tem algum pastor quer falar? Acho que eu falei demais. Não dá. Pastor Rogério. Sim. Irmão, a eleição é o seguinte: o ministério se reúne, foi assim que o pastor Silas foi eleito, tá? O ministério se reúne. Em tese, todos os pastores têm direito a voto. Só que se todo mundo se candidatar e votar nele, ninguém vai ser o presidente. Sim. Então a gente vai escolher entre nós 2, 3 e colocar o nome do pastor Leandro também, para ele concorrer. E vamos submeter ao ministério. Ministério escolhendo, a gente traz para vocês, igreja, irmão. Ministério escolheu esse nome, ok? E vocês dão ok ou não ok? Vocês têm voz e precisam ter voz. Sim. Amados irmãos, todos ouvindo? Amém. Eu entendo, irmão, há muito tempo a igreja deixou de ser soberana. Hoje não é mais soberana. Eu estou vendo que a partir de então a igreja está sendo soberana. A igreja que escolhe, a igreja que manda. Eu acho que o pastor não tem que mandar na igreja. O pastor tem que ter o salário dele, entendeu? E ele viver do salário. O ministério resolver. Vamos quebrar isso aqui, o ministério tem que ser. A igreja tem que aprovar. Então nós somos aqui, nós somos igreja. Então temos que ter autoridade. Muito obrigado. Amados, nós trabalhamos arduamente para preservar o nome do nosso pastor, a família do nosso pastor e, mais que isso, a igreja que o nosso pastor conduziu por 32 anos, como os demais homens de Deus que presidiram sobre esta casa, deixando claro que o nosso intuito como ministros do Evangelho que Deus constituiu sobre esta igreja, o que nós queremos é preservar a igreja que nos foi confiada como a noiva do Cordeiro, como a igreja que tem um chamado para o ID de Cristo e que é soberana, porque o Senhor dela se chama Jesus Cristo de Nazaré. O Senhor coloca homens, tira homens, para que a sua obra seja conduzida com temor e tremor. Não é nada pessoal.
mais uma vez reitero, em nome de todos aqueles ministros que ali estão, e essa diretoria que Deus constituiu pelo nosso saudoso pastor Silas, o que nós queremos é a verdade estabelecida, porque o pai da mentira, esse sim, advogado Bruno, este sim é Satanás, aquele que mente, é o pai da mentira, e nós não somos filhos dele, nós somos filhos do Deus vivo, soberano, que enviou Jesus, e esse fundou esta igreja, e nós vamos preservá-la a qualquer custo, de joelho no chão, jejum e com a verdade. Amém. Que Deus abençoe a todas as famílias. Glória a Deus. Mas não seremos furtados. Ai, meu Deus! Fica tranquilo. O estatuto é legítimo e é legal. Ai, meu Deus! Obrigado. Obrigado. 60 pastores não estão mentindo. Eu só queria dizer uma coisa. Eu sei que está todo mundo muito nervoso no momento. Eu gostaria, se possível, que vocês se acalmassem, tá? Nós precisamos ainda respeitar a imagem do nosso pastor. Faz uma semana que ele foi aqui. E você foi no cartório, né? Tava tão triste. Não é nem isso, não. Não é nem isso, ó. Irmãos, obrigado. Eu vou pedir para apagar as luzes agora. Por favor. Vai censurar! Irmãos, em respeito. Por favor, Ele está amado. dizendo que respeitou o momento do pastor. Só que o pastor estava sendo velado no domingo e fizeram esta pretensa reunião que não convidaram a diretoria lá no gabinete enquanto o pastor estava sendo velado. Não é verdade. Não é Está no documento. Tá? Não é verdade. Tá bom? Está registrado em cartório, eu tenho isso. Eu voltei aqui só para falar isso para Estava vocês. sendo velado. Irmãos, eu tenho isso no cartório, eu tirei diretamente do cartório. Enquanto o pastor estava sendo velado no domingo, o senhor Leandro, Michele e o advogado, o Dr. Bruno, reuniram-se aqui dentro, não sei aonde, qual sala foi, dizendo nesse documento que era para informar a diretoria que o pastor havia falecido e que agora, a partir de então, conforme o estatuto que eles fizeram, que a partir de então ele era o pastor-presidente. Assinou esse documento como pastor-presidente, erradamente o senhor Bruno assinou o documento que nem prestou atenção, já como segundo vice-presidente, está no documento, o senhor não observou. Isso sim é desrespeitar o pastor Silas, que ainda estava sendo velado. Isso é desrespeitar o pastor. O pastor Oswaldo Anastácio, eu quero dar uma palavra. Por favor, pastor. Meus amados, a paz do Senhor. Amém. Eu estou aqui em Santo André há 58 anos. Fui separado para pastor de uma forma bastante